Uma mãe solteira, exausta e sem ter onde morar, adormece nas escadas de uma mansão luxuosa. O que ela não sabia é que do alto da janela, o verdadeiro dono a observava em silêncio. Mas tudo muda quando ele vê os trigêmeos ao lado dela, crianças que são cópias perfeitas de si mesmo. Em choque, ele desce imediatamente, e o que descobre naquela noite mudará suas vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A noite estava especialmente fria naquela parte nobre da cidade. Marina ajeitou pela 10ª vez o casaco surrado de Pedro, o mais novo de seus 3 filhos, tentando protegê-lo do vento cortante que soprava entre os prédios luxuosos. As escadas de mármore da mansão número 287 haviam se tornado seu refúgio, improvisado nas últimas noites, desde que foram despejados do quartinho que alugavam na periferia. Seus outros 2 filhos, Lucas e Mateus, dormiam encolhidos um contra o outro, compartilhando o único cobertor que ela conseguira salvar antes de saírem às pressas do antigo endereço. Marina observava a respiração tranquila das crianças, enquanto seu próprio coração batia inquieto. Como haviam chegado àquela situação? Há apenas 6 meses, ela tinha um emprego estável como assistente administrativa em uma grande empresa, conseguia pagar o aluguel e colocar comida na mesa. A demissão veio sem aviso, parte de um corte massivo de funcionários. Reestruturação, disseram. Marina ainda se lembrava do olhar frio da supervisora enquanto lhe entregava a carta de desligamento. Tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam ao arrumar seus pertences na caixa de papelão. As fotos dos meninos que decoravam sua mesa foram as últimas coisas que guardou. O auxílio-desemprego deveria ter sido sua rede de segurança, mas uma falha no sistema a deixou sem acesso ao benefício. As economias, já escassas, duraram apenas 3 meses. Depois vieram as dívidas, as contas atrasadas, os avisos de despejo, e agora ali estavam eles, buscando abrigo em uma escadaria de mármore que custava mais do que todos os seus anos de salário somados. Marina observava o movimento dos carros luxuosos que passavam pela rua, cada um representando uma vida completamente diferente da sua. Através dos vidros escuros, talvez houvesse pessoas que já foram como ela, trabalhadoras, esperançosas, construindo uma vida digna para seus filhos. Ou talvez fossem pessoas que nunca precisaram se preocupar com o próximo prato de comida. O som de um portão automático a sobressaltou. Instintivamente, abraçou os filhos mais forte, temendo que algum segurança viesse expulsá-los. Mas o ruído era de uma mansão vizinha. Uma mulher elegante descia de uma BMW, falando ao celular sobre uma festa beneficente. Marina sentiu um gosto amargo na boca. Quantas almas caridosas passavam por ali todos os dias, sem nunca realmente enxergar as pessoas que dormiam em suas escadarias. Pedro tossiu em seu sono, um som que fez o coração de Marina apertar. Seu caçula sempre teve os pulmões fracos, precisava de cuidados especiais. No passado, ela conseguia manter em dia as consultas médicas e os medicamentos. Agora, cada tosse soava como uma acusação de seu fracasso como mãe. Um vento mais forte soprou, trazendo consigo algumas folhas secas que dançaram ao redor deles. Marina puxou a bolsa rasgada para mais perto, protegendo os poucos pertences que ainda possuíam. Dentro dela, guardava como tesouro as certidões de nascimento dos meninos e seus documentos pessoais. Era tudo o que restava de sua vida anterior, além das roupas do corpo e algumas mudas guardadas em uma mochila surrada. Seus olhos percorreram a fachada imponente da mansão que os abrigava sem saber. As janelas escuras pareciam olhos vigilantes, julgando sua presença indesejada. No 2º andar, uma luz fraca brilhava solitária. Marina imaginou quem estaria acordado àquela hora. Provavelmente alguém com preocupações muito diferentes das suas. O que ela não percebia era que, através daquela janela iluminada, alguém a observava com intensidade. Alguém cujo mundo estava prestes a ser completamente transformado pela presença inesperada daquela família em sua escadaria. Alguém que, assim como ela, estava prestes a descobrir que o destino tem formas misteriosas
de reconectar vidas separadas pelo tempo e pelas circunstâncias. Os primeiros raios de sol começavam a atingir o céu de rosa quando Marina finalmente permitiu que seus olhos se fechassem. Seu último pensamento consciente foi uma prece silenciosa por um milagre, por uma chance de recomeço. Mal sabia ela que suas preces já estavam sendo respondidas, de uma forma que jamais poderia imaginar. Ricardo Mendes não costumava se distrair durante suas longas noites de trabalho. Como presidente de uma das maiores holdings do país, sua concentração era legendária entre os executivos. Mas havia algo diferente naquela noite. Algo que o fazia desviar constantemente os olhos da tela do notebook para a janela de seu escritório no segundo andar. A princípio, tentou ignorar a movimentação que vira na escadaria principal. Pessoas em situação de rua não eram incomuns naquele bairro nobre, apesar dos esforços da Associação de Moradores em preservar a paisagem, como diziam em suas reuniões mensais. Ricardo nunca concordara com aquela postura, mas também nunca se envolvera diretamente com a questão. No entanto, algo naquela cena específica o perturbava. A forma como a mulher organizava as crianças, seus gestos protetores, a dignidade silenciosa com que enfrentava a noite fria. Havia algo familiar ali, algo que fazia seu coração bater de forma irregular. Levantou-se de sua poltrona de couro italiano e aproximou-se da janela. As luzes externas da mansão estavam apagadas, mas a claridade da lua era suficiente para que pudesse observar os detalhes. 3 crianças dormiam juntas, protegidas pelo corpo da mãe. E foi então que a primeira pontada de reconhecimento o atingiu. O mais velho dos meninos se mexeu no sono, franzindo a testa de um jeito que Ricardo conhecia bem. Era o mesmo jeito que ele próprio fazia, o mesmo jeito que via nas fotos de sua infância. O segundo garoto tinha os mesmos cabelos escuros e ondulados que caracterizavam a família Mendes há gerações. E o menor? Ricardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. O menor era uma cópia exata de seu irmão mais novo quando criança. Suas mãos tremeram ao pegar o celular. Abriu a galeria de fotos, procurando por uma em específico, seu último retrato corporativo. Ampliou a imagem, estudando seus próprios traços, e então voltou a olhar para as crianças na escadaria. A semelhança era inegável, assustadora. Flashback o atingiu com força. 6 anos atrás, a festa de comemoração pelos resultados recordes da empresa. Ele ainda não era presidente, apenas diretor regional. O vinho corria solto, a música estava alta. Uma assistente administrativa nova, diferente das outras. Uma conversa que se estendeu pela noite. Um momento de conexão que parecia especial, mas que foi engolido pela rotina frenética dos dias seguintes. Sua transferência para a matriz em outro estado veio logo depois. Mergulhou no trabalho, escalou posições, conquistou a presidência. Aquela noite se tornou apenas mais uma memória nebulosa entre tantas outras, até agora. Ricardo passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Se suas suspeitas estivessem corretas, não precisava ter certeza antes de qualquer ação. Pegou o telefone novamente, dessa vez para fazer uma ligação. Augusto, desculpe a hora, preciso de um favor especial. Aquela equipe de segurança que contratamos para eventos... Sim, exatamente. Quero 2 homens de confiança aqui na mansão. A partir de amanhã cedo. Não, nada de abordagens agressivas. Quero que tragam café da manhã, água, o que for necessário. E preciso que observem discretamente, especialmente as crianças. Desligou o telefone e voltou a observar a família, adormecida. A mulher permanecia sentada, alerta mesmo no sono, como uma leoa protegendo seus filhotes. Ricardo sentiu uma onda de culpa e admiração. Se aquelas crianças fossem realmente... Não podia deixar a emoção tomar conta agora. Precisava agir com cautela, estratégia. Voltou para sua mesa, mas não conseguiu mais trabalhar. Pela primeira vez em anos, os relatórios financeiros e planilhas de projeção pareciam insignificantes. Sua mente estava repleta de perguntas sem resposta, de possibilidades que nunca havia considerado. E principalmente de um sentimento crescente,
de responsabilidade que começava a pesar sobre seus ombros. A manhã chegou com uma brisa suave que fez Marina despertar sobressaltada. O som de um carro se aproximando a colocou imediatamente em alerta. Seus olhos, ainda pesados pelo sono insuficiente, focalizaram um veículo preto e luxuoso que estacionava próximo ao portão da mansão. Seu primeiro instinto foi acordar as crianças e fugir, mas algo a fez hesitar. O homem que desceu do carro não tinha a postura ameaçadora que ela esperava. Era um senhor de meia-idade, usando um uniforme discreto de segurança, carregando algumas sacolas que exalavam um aroma inconfundível de café fresco e pão quente. "Bom dia, senhora", ele disse em voz baixa, respeitosa, mantendo uma distância que não a ameaçava. "Trouxe um café da manhã para a senhora e as crianças. Posso deixar aqui?" Marina sentiu seu estômago revirar, dividida entre o orgulho e a necessidade. Pedro tossiu novamente em seu sono e aquele som foi suficiente para que ela tomasse sua decisão. Com um aceno silencioso, permitiu que o homem se aproximasse e deixasse as sacolas ao seu lado. "Tem água também", ele indicou, colocando algumas garrafas junto com o resto. "E algumas frutas. As crianças, elas precisam se alimentar bem." Havia algo no olhar dele, uma compaixão genuína que ia além da simples caridade. Marina murmurou um agradecimento, suas mãos tremendo levemente ao abrir uma das sacolas. O aroma do café despertou Lucas, o mais velho, que abriu os olhos com curiosidade. "Mãe?", ele chamou, confuso com a presença das sacolas. "Está tudo bem, filho", ela assegurou, ajudando-o a se sentar. "Vamos tomar café?" O segurança se afastou discretamente, mas Marina notou que ele permaneceu por perto, como uma presença protetora. Aos poucos, Mateus e Pedro também acordaram, seus olhinhos brilhando ao ver o pão ainda quente e os copos de leite. Enquanto as crianças comiam, Marina não conseguia evitar olhar para a janela do segundo andar. A luz que vira durante a noite estava apagada agora, mas tinha a forte sensação de que continuava sendo observada. Não era uma sensação ruim, como das outras vezes em que se sentira vigiada nas ruas. Era diferente, quase familiar. O dia transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. Ninguém os incomodou ou pediu que saíssem. O segurança retornou algumas vezes, sempre trazendo água ou algum lanche. No final da tarde, trouxe até mesmo algumas roupas infantis, limpas e bem dobradas. São para eles?", Marina perguntou, sua voz falhando. "Sim, senhora. Notei que o pequeno está tossindo. Noites frias não são boas para crianças." Marina segurou as roupas contra o peito, sentindo a maciez do tecido novo. Quanto tempo fazia desde que pudera dar algo novo aos seus filhos? As lágrimas que havia contido por tanto tempo ameaçaram cair, mas ela as engoliu, como sempre fazia. Pedro adorou o casaco azul que recebeu, recusando-se a tirá-lo mesmo quando o sol da tarde aqueceu o ambiente. Lucas e Mateus dividiram entre si as outras peças, fazendo planos de como revezariam o uso das roupas novas. À noite, quando as crianças finalmente adormeceram, Marina permitiu-se pensar sobre os acontecimentos do dia. Quem estaria por trás daqueles gestos de bondade? Por que alguém se importaria com uma família desconhecida em sua escadaria? Seus olhos voltaram-se novamente para a janela do segundo andar, onde a luz havia se acendido mais uma vez. Por um breve momento, teve a impressão de ver uma silhueta masculina. Seu coração acelerou inexplicavelmente, como se tentasse lhe dizer algo que sua mente ainda não compreendia. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Marina dormiu sem medo. O colchonete fino que o segurança trouxera não era muito, mas era infinitamente melhor que o mármore frio. As cobertas novas protegiam seus filhos e o estômago cheio os fazia dormir com expressões serenas. Antes de fechar os olhos, Marina fez uma prece silenciosa, diferente das súplicas desesperadas dos últimos tempos. Dessa vez, era um agradecimento. Não sabia a quem ou por quê, mas algo lhe dizia que aquela escadaria não era apenas mais um lugar de passagem. Era talvez o início de algo novo. O que ela não imaginava
era que no dia seguinte, sua vida daria uma reviravolta ainda maior. Que aqueles gestos de bondade eram apenas o prelúdio de uma história que havia começado anos atrás e que, agora finalmente, estava prestes a ser revelada. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Os relatórios de seus seguranças confirmavam suas suspeitas. As crianças não apenas se pareciam com ele, elas tinham exatamente a idade que ele calculara. A mais velha deveria ter nascido aproximadamente 9 meses após aquela festa e as outras duas em intervalos próximos. Passou horas revirando arquivos antigos em seu notebook, procurando registros de funcionários daquela época. O nome dela finalmente surgiu em uma planilha. Marina Santos, assistente administrativa, desligada há 6 meses em um corte coletivo. Como não percebera antes? Como não fizera a conexão quando autorizou aquela lista de demissões? A culpa o consumia. Enquanto construía seu império corporativo, viajando pelo mundo e multiplicando sua fortuna, 3 crianças, seus filhos, cresciam na pobreza. E agora, por uma ironia do destino, dormiam na escadaria de sua própria casa. O amanhecer o encontrou ainda em seu escritório, os olhos vermelhos fixos na janela. A decisão estava tomada. Não podia mais adiar o inevitável. Precisava confrontar a verdade, enfrentar as consequências de suas escolhas, ou da falta delas. Ajustou a gravata no espelho, tentando manter a compostura profissional que o caracterizava. Mas suas mãos tremiam levemente, traindo sua aparente calma. O relógio marcava 7 horas quando finalmente reuniu coragem para descer as escadas. Marina estava acordada, organizando os pertences na bolsa surrada. Quando a porta principal se abriu, ela congelou. Seus olhos se encontraram e, por um momento, o tempo pareceu parar. O reconhecimento foi imediato, ainda que anos tivessem se passado. Marina, ele disse, sua voz mais rouca do que pretendia. Ela se levantou instintivamente, colocando-se entre ele e as crianças que ainda dormiam. Seus olhos, antes assustados, agora revelavam uma mistura de emoções. Surpresa, medo, raiva, vergonha. Senhor Mendes, ela respondeu formal, distante, como se ainda fosse apenas mais uma funcionária em seu império corporativo. Ricardo deu um passo à frente, medindo cada movimento. Precisamos conversar. Não há nada para conversarmos, ela cortou, mas sua voz tremeu. Eles são meus filhos? A pergunta saiu direta, inevitável, como uma flecha certeira que atravessou o ar entre eles. Marina empalideceu. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Atrás dela, Lucas se mexeu no sono, franzindo a testa exatamente como Ricardo fazia quando inquieto. Por favor, ele continuou, sua voz mais suave agora. Apenas me diga a verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para seus filhos, para a escadaria que havia sido seu refúgio, para o homem elegante que um dia conhecera em circunstâncias tão diferentes. Todas as mentiras que poderia dizer morreram em sua garganta. Sim, ela finalmente sussurrou. Uma única palavra que mudaria tudo. Ricardo fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquela confirmação. Quando os reabriu, havia uma determinação férrea em seu olhar. Por que nunca me procurou? Como? Ela riu sem humor. Você foi transferido. Ninguém sabia seu novo contato. Eu era apenas uma assistente administrativa, lembra? Quando descobri que estava grávida, você já era praticamente uma lenda urbana nos corredores da empresa. Cada palavra era como uma acusação, carregada de anos de amargura e luta solitária. Ricardo sentiu o peso delas, a justeza de cada recriminação silenciosa. E depois vieram os gêmeos. Ela continuou, sua voz baixando. Mateus e Pedro. Eu já tinha aceitado que seria assim, que criaria meus filhos sozinha. Não mais, Ricardo declarou, sua voz firme. Isso acaba hoje. Marina deu um passo para trás, protetora. O que quer dizer? Quero dizer que vocês não vão mais dormir em uma escadaria. Que meus filhos não vão mais passar frio ou fome.
que vou assumir minhas responsabilidades, Marina. Todas elas. Naquele momento, como se sentisse a tensão no ar, Pedro tossiu, em seu sono. O som fez ambos os adultos voltarem sua atenção para as crianças. Marina mordeu o lábio, dividida entre o orgulho e a necessidade de proteger seus filhos. Não quero sua caridade, ela disse, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Não é caridade, Ricardo respondeu, dando mais um passo em direção a ela. É justiça, é responsabilidade, é... Ele hesitou buscando a palavra certa. É família. O sol já estava alto quando as crianças finalmente acordaram, alheias à tensão que pairava no ar entre os adultos. Marina havia passado a última hora em uma conversa difícil com Ricardo. Ambos sentados nos degraus da escadaria, mantendo a voz baixa para não perturbar o sono dos meninos. Não posso simplesmente aceitar tudo isso de uma hora para outra. Marina argumentava, seus dedos entrelaçados no colo demonstrando seu nervosismo. As crianças nem te conhecem, Ricardo. Elas têm uma vida, uma rotina. Uma rotina de privações, ele interrompeu, sua voz contida, mas firme. Você acha que não percebi a tosse do Pedro? Que não vi como Lucas protege os irmãos mais novos como se fosse um adulto em miniatura? Eles precisam de estabilidade, Marina. De um lar de verdade. Antes que ela pudesse responder, Mateus acordou. Seus olhos sonolentos se arregalando ao ver o estranho de terno sentado próximo à sua mãe. O menino imediatamente se aproximou dela, desconfiado. Bom dia, campeão. Ricardo tentou, sua voz suavizando automaticamente. Mateus não respondeu, escondendo-se parcialmente atrás de Marina. Logo Pedro e Lucas também despertaram, criando um pequeno círculo protetor ao redor da mãe. A cena partiu o coração de Ricardo. Seus próprios filhos o viam como uma ameaça. Meninos, Marina começou, sua voz tremendo levemente. Este é o senhor Ricardo. Ele é o dono desta casa. Lucas, sempre o mais perspicaz, franziu a testa. Vamos ter que ir embora? Não. Ricardo respondeu rapidamente, talvez rápido demais. Na verdade, eu vim oferecer um lugar melhor para vocês ficarem. As crianças trocaram olhares confusos, enquanto Marina respirava fundo, como se tomasse uma decisão difícil. Crianças, precisamos conversar sobre algo importante, ela disse, reunindo coragem. O senhor Ricardo não é apenas o dono da casa, ele é seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas, aos 6 anos, foi o primeiro a processar a informação, seus olhos alternando rapidamente entre a mãe e o estranho, bem vestido. Pedro, com apenas 4 anos, parecia mais interessado no novo casaco que ganhara do que na revelação. Mas foi Mateus quem surpreendeu a todos. Por que você nunca veio antes? Perguntou, sua voz infantil carregada de uma maturidade precoce. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como explicar anos de ausência para uma criança? Como justificar que seu próprio pai, um homem poderoso e rico, os deixara crescer na pobreza? Eu não sabia, ele respondeu, optando pela verdade. Não sabia que vocês existiam, se soubesse. Mas agora sabe, Lucas interrompeu, sua pequena mão segurando firmemente a de Marina. E o que vai fazer? A pergunta tão direta e madura para uma criança de 6 anos fez Ricardo engolir em seco. Ele se levantou, ajustou o terno em um gesto automático e então fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ajoelhou-se na escadaria de mármore, ficando na altura dos meninos. Vou fazer o que deveria ter feito desde o início, respondeu, sua voz embargada. Vou ser pai de vocês, se me derem uma chance. Pedro, que até então observava tudo em silêncio, de repente tossiu fortemente. O som preocupante fez Ricardo olhar interrogativamente para Marina. Ele precisa de um médico, ela admitiu, a preocupação evidente em sua voz. Seus pulmões. Então esta é nossa primeira parada, Ricardo declarou, levantando-se decidido. Tenho um excelente pediatra no hospital particular aqui perto. Podemos ir agora mesmo. Marina hesitou, olhando para suas poucas pertences espalhadas pela escadaria. Eu não tenho como pagar. Eu pago, ele interrompeu gentilmente.
Por favor, Marina, deixe-me começar a fazer a coisa certa. Ela olhou para seus filhos, para o rosto pálido de Pedro, para a expressão preocupada de Lucas, para a curiosidade mal disfarçada de Mateus. Anos de orgulho e independência lutavam contra a necessidade prática de aceitar ajuda. Está bem, ela finalmente concordou, mas vamos estabelecer algumas regras, algumas condições. Ricardo assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. O que você quiser, mas primeiro vamos cuidar do nosso menino. O nosso pegou Marina de surpresa, fazendo seu coração acelerar inexplicavelmente. Observou enquanto Ricardo pegava Pedro no colo com um cuidado surpreendente, como se tivesse feito isso a vida toda. O pequeno, normalmente tão tímido com estranhos, aconchegou-se naturalmente em seus braços. O hospital particular era um mundo completamente diferente de tudo que Marina e as crianças conheciam. O saguão de mármore e vidro reluzia sob a luz natural que entrava pelas enormes janelas. Ricardo movimentava-se com familiaridade pelo ambiente, ainda carregando Pedro, enquanto uma Marina hesitante o seguia com os outros 2 meninos. Sr. Mendes. A recepcionista sorriu efusivamente. Em que posso ajudá-lo? Preciso de uma consulta com o Dr. Fernando, com urgência, ele respondeu, seu tom não deixando espaço para discussão. É uma emergência familiar. A palavra familiar fez Marina estremecer. Era estranho ver como Ricardo já assumira naturalmente aquele papel, como se os últimos 6 anos não tivessem existido. Menos de 15 minutos depois, estavam todos em um consultório espaçoso e acolhedor. O Dr. Fernando, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso gentil, examinava Pedro com atenção profissional. Há quanto tempo ele tem essa tosse? Perguntou dirigindo-se a Marina. Desde pequeno, ela respondeu, torcendo as mãos nervosamente. Sempre foi mais sensível que os irmãos, mas piorou nas últimas semanas com o frio. Ela não completou a frase, mas todos os adultos na sala compreenderam o não dito. As noites ao relento haviam agravado significativamente o quadro do menino. Vamos precisar fazer alguns exames, o médico declarou fazendo anotações em seu tablet. Raio-X, alguns testes de função pulmonar e, definitivamente, vamos começar um tratamento com corticoides inalatórios. Ricardo assentiu, já pegando seu telefone. Podemos fazer todos os exames hoje? Ricardo, Marina interveio, sua voz baixa, mas firme. Não podemos simplesmente... Podemos sim. Ele a interrompeu suavemente. E vamos. Por favor, Marina, deixe-me fazer isso. Enquanto Pedro era levado para os exames, acompanhado por Marina, Ricardo ficou na sala de espera com Lucas e Mateus. O silêncio inicial era desconfortável, nenhum dos 3 sabendo exatamente como agir. Vocês gostam de histórias em quadrinhos? Ricardo tentou, lembrando-se de sua própria infância. Os olhos de Mateus brilharam instantaneamente. Eu gosto. A professora da escola tinha alguns, mas agora... Sua voz diminuiu, lembrando-se que não ia mais à escola. Que tal irmos à livraria depois que o Pedro terminar os exames? Podemos comprar algumas histórias para vocês. Lucas, que até então mantivera uma expressão séria, finalmente demonstrou interesse. Pode ser qualquer história, qualquer uma que vocês escolherem. Ricardo prometeu, sentindo seu coração aquecer com o primeiro sinal de aproximação. As horas seguintes passaram em um borrão de exames, consultas e descobertas. O diagnóstico de Pedro revelou uma asma, não tratada adequadamente, algo que poderia ter sido controlado facilmente com o acompanhamento correto. Ricardo sentiu uma nova onda de culpa ao pensar em quanto sofrimento poderia ter sido evitado. No final da tarde, quando finalmente deixaram o hospital, Pedro carregava uma sacola com medicamentos e um inalador novo. Seus olhos brilhavam com a promessa de poder respirar melhor. Agora, Ricardo disse, guiando o grupo até seu carro. Acho que prometemos uma visita à livraria, não é? As crianças sorriram, mas Marina permanecia tensa. Ricardo, precisamos conversar sobre como vai ser daqui para frente. Não podemos simplesmente... Eu sei, ele a interrompeu gentilmente.
E vamos conversar, prometo. Mas por hoje, que tal apenas deixarmos as crianças terem uma tarde normal? Livraria, depois um lanche, como uma família. A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de significados e possibilidades. Marina olhou para seus filhos, vendo como já pareciam mais saudáveis e felizes após apenas um dia de cuidados adequados. Está bem, ela concordou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Mas amanhã conversamos sobre tudo, Ricardo prometeu. Inclusive sobre onde vocês vão morar. Marina quis protestar, mas o som da risada de seus filhos, um som que não ouvia há semanas, a fez reconsiderar. Talvez, apenas talvez, fosse hora de baixar um pouco suas defesas e permitir que alguém mais compartilhasse suas responsabilidades. A livraria era um espaço acolhedor no shopping mais luxuoso da cidade. Os olhos das crianças brilhavam diante das prateleiras coloridas, repletas de mundos a serem descobertos. Marina observava com um misto de alegria e apreensão, enquanto seus filhos, pela primeira vez, tinham a liberdade de escolher seus próprios livros. Lucas, sempre o mais focado, dirigiu-se diretamente à seção de aventuras, seus dedos deslizando reverentemente sobre as capas duras. Mateus ficou fascinado com os livros de ciências, especialmente aqueles com ilustrações do espaço. Pedro, ainda agarrado ao seu novo inalador, como se fosse um tesouro, parou maravilhado diante de uma coleção de contos de fadas. Podem escolher quantos quiserem, Ricardo disse, observando a hesitação das crianças em pegar os livros. Mesmo? Mateus perguntou, seus olhos arregalados fixos em uma enciclopédia ilustrada do Sistema Solar. Mesmo, Ricardo confirmou, sentindo uma onda de emoção ao ver o entusiasmo genuíno nos rostos de seus filhos. Marina se aproximou dele, falando, em voz baixa, Ricardo, isso é demais, não precisamos... Por favor, ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me fazer isso. Quantos anos de presentes de aniversário eu perdi? Quantos natais? A menção às datas perdidas fez Marina engolir em seco. Lembrou-se de todos os aniversários em que mal conseguira comprar um bolo simples, das festas de fim de ano, quando tudo que podia oferecer eram abraços e promessas de dias melhores. Olha, mãe! Pedro exclamou, aproximando-se com um livro quase maior que ele. Tem dragões. O entusiasmo do pequeno era contagiante. Logo, os três meninos estavam sentados no chão da livraria, cercados por pilhas de livros, completamente absortos em suas descobertas. Ricardo aproveitou o momento para guiar Marina até a cafeteria anexa. Precisamos conversar sobre amanhã, ele disse, pedindo 2 cafés. Sobre onde vocês vão ficar? Marina tensionou-se imediatamente. Já disse que não quero caridade. Não, é caridade, Ricardo respondeu pacientemente. É responsabilidade. Tenho um apartamento vazio no Jardim Europa. 3 quartos, área de lazer, segurança 24 horas. Fica a 10 minutos da melhor escola da região. Escola? Marina perguntou, sua resistência vacilando ao pensar na educação dos filhos. Já fiz algumas ligações, ele continuou. Eles podem começar na segunda-feira. O ano letivo já começou, mas a diretora é uma antiga conhecida. Ela entendeu a situação. Marina segurou a xícara de café com força, tentando organizar seus pensamentos. E quanto ao aluguel? Preciso trabalhar, Ricardo. Não posso depender eternamente. O apartamento é seu, ele a interrompeu. Vou passar para seu nome. E quanto ao trabalho, que tal voltar a estudar primeiro? Terminar a faculdade que você abandonou quando descobriu a gravidez? Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Marina. Como ele sabia sobre a faculdade interrompida? Tinha investigado seu passado? Fiz minha lição de casa, Ricardo admitiu lendo sua expressão. Você era uma das melhores alunas do curso de administração. Ainda pode ser. Não é tão simples, ela protestou fracamente. As crianças precisam de cuidados, especialmente Pedro com o tratamento novo. Podemos contratar uma babá, alguém de confiança que fique com eles enquanto você estuda. E nos fins de semana, ele hesitou brevemente, se você permitir, gostaria de passar tempo com eles.
conhecê-los de verdade. Marina olhou para seus filhos, ainda absortos nos livros. Lucas lia em voz alta para os irmãos, gesticulando animadamente. Era a primeira vez em meses que os via tão relaxados, tão felizes. E se não der certo? Ela sussurrou, verbalizando seu maior medo. Então encontraremos outra solução. Ricardo respondeu com firmeza. Mas preciso tentar, Marina. Preciso ser pai deles, de verdade. Um barulho de risadas infantis chamou a atenção dos dois. Pedro havia encontrado um livro com sons de animais e estava tentando imitar cada um deles para a diversão dos irmãos. O som de sua risada, livre da tosse, persistente graças ao novo medicamento, era como música. Está bem, Marina finalmente cedeu, surpreendendo a si mesma. Mas com uma condição. Qual? Vamos devagar, eles acabaram de conhecer você. Precisam de tempo para se adaptar, para confiar. Não podemos forçar nada. Ricardo assentiu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Todo o tempo do mundo. Somente não me afaste deles, por favor. Marina estendeu a mão, tocando levemente a dele sobre a mesa. Não vou. Eles merecem ter um pai, e você merece a chance de ser um. O apartamento era maior do que qualquer lugar onde já haviam morado. Marina parou na entrada. Os 3 meninos agarrados a ela, enquanto Ricardo abria as cortinas, permitindo que a luz do sol da manhã inundasse o ambiente. Os móveis novos, escolhidos às pressas no dia anterior, ainda tinham etiquetas. Este é o quarto dos meninos, ele anunciou abrindo uma porta que revelava um espaço amplo com 3 camas novas. As paredes, ainda brancas, esperavam para serem decoradas de acordo com o gosto dos novos moradores. Pedro foi o primeiro a se aventurar, correndo para a cama junto à janela. "Posso ficar com esta?" perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. "Claro que pode", Marina respondeu, sua voz embargada ao ver a alegria do filho. Mateus e Lucas logo seguiram o irmão, cada um escolhendo sua própria cama. Na estante nova, os livros comprados no dia anterior já estavam organizados, junto com alguns brinquedos educativos que Ricardo havia providenciado. "E este", ele continuou, abrindo outra porta, "é seu quarto, Marina." O quarto principal era espaçoso e elegante, com uma vista deslumbrante da cidade. Uma escrivaninha moderna ocupava um dos cantos e sobre ela havia uma surpresa, um laptop novo e uma pilha de livros universitários. "Ricardo, isso é..." Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. "Necessário. As aulas começam em 2 semanas. Já cuidei da sua matrícula e do material." Antes que Marina pudesse protestar, a campainha tocou. Ricardo abriu a porta para uma senhora de aparência gentil, por volta dos 50 anos. "Dona Helena", Pedro exclamou, reconhecendo a mulher que havia sido apresentada a eles no dia anterior durante o jantar. A babá sorriu carinhosamente. "Bom dia, meus queridos. Quem quer me ajudar a fazer um bolo de chocolate para comemorar a casa nova?" As crianças correram animadas para a cozinha, seguidas por Dona Helena, que parecia já ter conquistado a confiança dos pequenos. Marina observou a cena, sentindo uma mistura de gratidão e apreensão. "Ela é perfeita", Ricardo comentou suavemente. "Criou 3 filhos sozinha, tem experiência com crianças asmáticas e mora no prédio ao lado. Além disso, as referências dela são impecáveis." Marina assentiu, reconhecendo que ele havia pensado em tudo. "Como você conseguiu organizar tudo isso em apenas um dia?" Ricardo sorriu um pouco envergonhado. Na verdade, foram 2 noites sem dormir e muitos favores cobrados, mas valeu cada minuto ao ver o sorriso deles. Um barulho de panelas vindo da cozinha, seguido por risadas infantis, encheu o apartamento de vida. Era um som que Marina havia quase esquecido, o som de um lar feliz. "Preciso ir trabalhar", Ricardo anunciou, consultando o relógio. Mas antes, ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. "Isto é seu." Marina abriu o envelope, encontrando um cartão de crédito e documentos bancários em seu nome. "Ricardo, eu já disse... é uma conta para as despesas das crianças." Ele explicou rapidamente. "Escola, médico, roupas, alimentação. Não é caridade, Marina.
É o mínimo que devo a eles depois de todos esses anos. Antes que ela pudesse responder, Pedro apareceu na porta, o rosto já manchado de chocolate. Pai, você não vai provar o bolo? A palavra pai, dita tão naturalmente, pegou os dois adultos de surpresa. Os olhos de Ricardo brilharam com lágrimas, contidas. Sinto muito, campeão, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Tenho uma reunião importante agora, mas prometo voltar para o jantar. Podemos guardar uma fatia para mim? Pedro assentiu solenemente, como se tivesse recebido uma missão da maior importância. Vou guardar a maior fatia. Quando Ricardo finalmente saiu, Marina ficou parada na sala, observando seus filhos na cozinha com Dona Helena. A cena era tão diferente de sua realidade de apenas 2 dias atrás que parecia quase um sonho. O som do celular a trouxe de volta à realidade. Era uma mensagem de Ricardo. Obrigado por me dar essa chance. Não vou desperdiçá-la. Marina sorriu suavemente, guardando o telefone. Talvez, apenas talvez, tivessem encontrado não apenas um teto, mas um verdadeiro recomeço. Seus 2 primeiras semanas no novo apartamento passaram como um turbilhão. Marina observava, maravilhada, como seus filhos floresciam em seu novo ambiente. Pedro não tinha mais crises de tosse, graças ao tratamento regular e ao ambiente adequado. Lucas e Mateus haviam se adaptado surpreendentemente bem à nova escola, fazendo amigos e mostrando um entusiasmo pelos estudos que aquecia seu coração. Dona Helena havia se tornado uma presença indispensável, não apenas como babá, mas como uma espécie de avó postiça para as crianças. Suas histórias antigas e seus bolos caseiros enchiam a casa de um aconchego que Marina nunca imaginara possível. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto arrumava sua bolsa para o primeiro dia de aula na faculdade, Marina sentiu um frio na barriga que não experimentava há anos. Os livros universitários, ainda com cheiro de novos, pareciam intimidadores e acolhedores ao mesmo tempo. Mãe, você está nervosa? Lucas perguntou, observando-a da porta do quarto com seus olhos perspicazes. Um pouquinho, ela admitiu, ajeitando o cabelo pela 3ª vez no espelho. Não precisa, ele respondeu com a sabedoria própria de seus 6 anos. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Marina sentiu os olhos marejarem. Abaixou-se para abraçar o filho, inspirando o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos. Obrigada, meu amor. O som da campainha interrompeu o momento. Para sua surpresa, era Ricardo, impecável em seu terno escuro, carregando um pequeno embrulho. Achei que você gostaria disto para seu primeiro dia, ele disse, entregando o pacote. Dentro havia uma agenda executiva de couro e uma caneta elegante com seu nome gravado. O gesto simples, mas significativo, a pegou desprevenida. Não precisava. Eu sei, ele sorriu, mas quis fazer. E também, ele hesitou brevemente. Pensei em dar uma carona. A faculdade é caminho para o escritório. Pai! E Pedro gritou, correndo da cozinha com o rosto lambuzado de geleia. Você vai levar a mãe para a escola? Ricardo riu, pegando um guardanapo para limpar o rosto do filho. Sim, campeão. Sua mãe também vai estudar, lembra? Igual a gente. Mateus exclamou, juntando-se ao grupo com sua mochila das aventuras no espaço já nas costas. Igualzinho, Ricardo confirmou, trocando um olhar cúmplice com Marina. O trajeto até a escola das crianças foi preenchido com conversas animadas sobre as aulas, os amigos novos, os projetos que estavam desenvolvendo. Ricardo ouvia cada palavra com atenção genuína, fazendo perguntas e demonstrando interesse em cada detalhe. Depois de deixar os meninos, o carro seguiu em direção à faculdade. O silêncio entre os adultos não era mais tenso como antes, mas confortável, quase familiar. Marina, Ricardo começou quando já estavam próximos ao campus. Queria te agradecer. Pelo quê? Por permitir que eu faça parte da vida deles, por me dar essa chance de ser pai. Marina observou seu perfil concentrado no trânsito. As últimas semanas haviam revelado um lado de Ricardo que ela nunca imaginara existir. Ele era paciente com as crianças, presente sempre que podia, genuinamente interessado em suas vidas. Você tem sido um bom pai,
ela admitiu suavemente. As crianças, elas estão felizes. E você? Ele perguntou, estacionando o carro, em frente à faculdade. Está feliz? A pergunta a pegou de surpresa. Estava tão focada no bem-estar dos filhos que mal parara para pensar em seus próprios sentimentos. Estou em paz, ela respondeu após um momento. É mais do que tive. Em muito tempo. Ricardo assentiu, compreendendo. Ainda temos muito a construir, não é? Sim, Marina concordou pegando sua bolsa. Mas estamos no caminho certo. Antes de sair do carro, ela hesitou. Ricardo, obrigada. Por tudo. Não precisa agradecer, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela. Somos uma família agora, mesmo que de um jeito diferente. Marina sorriu, sentindo uma onda de gratidão e algo mais que não conseguia nomear. Enquanto caminhava em direção ao prédio da faculdade, percebeu que pela primeira vez, em anos, não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. E o futuro, antes tão assustador, agora parecia cheio de possibilidades. O retorno de Marina à vida acadêmica estava indo melhor do que ela esperava. Suas notas eram excelentes e os professores frequentemente elogiavam suas contribuições nas aulas. No entanto, naquela tarde de quinta-feira, algo perturbou sua nova rotina. Uma figura familiar a esperava no corredor da faculdade. Sofia Martinez, sua antiga supervisora na empresa. Quanto tempo, Marina? Sofia disse, seu sorriso não alcançando os olhos. Vejo que sua vida mudou. Bastante. Marina sentiu seu estômago revirar. Sofia havia sido a responsável por sua demissão 6 meses atrás, entregando-lhe a carta de desligamento com uma frieza que ainda a assombrava. O que você quer, Sofia? Marina perguntou, mantendo a voz firme. Apenas conversar, a mulher respondeu, ajustando sua pasta executiva. Sobre Ricardo Mendes e seus filhos. O sangue de Marina gelou. Como Sofia sabia sobre as crianças? Não temos nada para conversar, Marina respondeu, tentando passar pela mulher. Pelo contrário, Sofia insistiu. Temos muito a discutir. Por exemplo, uma certa cláusula no contrato que você assinou quando foi contratada. Uma cláusula sobre relacionamentos internos e suas consequências. Marina parou, seu coração acelerando. Que cláusula? Uma que dá ao conselho da empresa o direito de questionar a guarda de crianças nascidas de relacionamentos entre funcionários, especialmente quando há suspeita de instabilidade emocional da mãe. A ameaça velada fez Marina sentir náusea. Isso é ridículo, Ricardo já reconheceu as crianças. Ah, sim, Sofia sorriu sem humor. Nosso ex-presidente. Sabe, o conselho não ficou muito feliz quando ele abandonou o cargo para se dedicar à família. Especialmente depois do escândalo com aquela funcionária que ele engravidou anos atrás. Não houve escândalo nenhum, Marina protestou. E Ricardo não abandonou o cargo. Ele escolheu se afastar. É mesmo? Sofia arqueou uma sobrancelha. Então por que ele tem evitado a imprensa? Por que cancelou todas as palestras e compromissos internacionais? O mercado está especulando, Marina, e especulação é péssima para os negócios. Marina respirou fundo, tentando manter a calma. O que exatamente você quer, Sofia? Queremos que Ricardo volte, reassuma a presidência, mantenha as aparências. Em troca, o conselho pode esquecer certas cláusulas contratuais. Está me chantageando. Estou oferecendo uma solução elegante, Sofia corrigiu. Pense bem, Marina. Você realmente acredita que pode dar uma vida adequada a 3 crianças? Que essa fantasia de família feliz vai durar? Antes que Marina pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Dona Helena com uma foto. Os 3 meninos fazendo a lição de casa na mesa da cozinha, concentrados e sorridentes. A imagem lhe deu força. Sabe, Sofia, Marina disse endireitando os ombros, houve um tempo em que suas palavras teriam me destruído. Mas agora elas só mostram o quanto você não entende nada sobre família. Não seja ingênua, Sofia advertiu. O conselho tem recursos, influência. E nós temos a verdade, uma voz masculina interrompeu. Ricardo estava parado no fim do corredor,
seu semblante sério. Sofia empalideceu visivelmente. Ricardo, eu não sabia que... Claramente, ele respondeu, aproximando-se. Sofia, você vai voltar para o escritório agora e vai dizer ao conselho que se eles quiserem guerra, terão guerra. Mas não com Marina, não com meus filhos. Você não pode simplesmente... Posso, Ricardo a interrompeu. E vou. Agora, se me der licença, vim buscar a mãe dos meus filhos para o jantar em família que prometi às crianças. Sofia hesitou, seu olhar alternando entre os dois antes de se retirar rapidamente. Assim que ela desapareceu, Marina soltou o ar que nem percebera estar segurando. Como você sabia? Ela perguntou a Ricardo. Dona Helena me ligou. Disse que você estava demorando mais que o normal e estava preocupada. Vim verificar e... Bem, ainda conheço os métodos do conselho. Marina assentiu, ainda processando o que havia acontecido. Eles podem mesmo... Não, Ricardo a interrompeu gentilmente. Não podem e não vão, prometo. Ele estendeu a mão para ela, um gesto simples, mas carregado de significado. Vamos para casa? As crianças estão esperando para te mostrar o projeto de ciências que fizeram hoje. Marina aceitou sua mão, sentindo-se inexplicavelmente segura. Enquanto caminhavam para o estacionamento, percebeu que sua definição de família havia mudado completamente nos últimos meses. Não era mais apenas ela e as crianças contra o mundo. Agora eram todos eles, juntos, enfrentando qualquer desafio que surgisse. O jantar naquela noite foi mais silencioso que o normal. Mesmo as crianças pareciam sentir a tensão no ar, embora não compreendessem sua origem. Marina observava seus filhos comendo, seu coração apertado ao pensar na ameaça velada de Sofia. Como alguém poderia usar crianças como instrumento de chantagem? Mãe, prova meu experimento, Pedro insistiu, quebrando seus pensamentos sombrios. Na mesa, um pequeno vulcão de bicarbonato borbulhava alegremente, fazendo os irmãos rirem. Está incrível, meu amor. Ela sorriu, genuinamente impressionada. Com a criatividade do filho. Foi o pai que ajudou a gente a fazer, Mateus explicou orgulhoso. Ele disse que também fazia experimentos quando era pequeno. Ricardo, que até então estivera absorto em seus próprios pensamentos, sorriu ao ouvir o comentário. É verdade, meu pai me ensinou a fazer esse mesmo vulcão quando eu tinha sua idade. Vovô? Lucas perguntou interessado. Podemos conhecer ele? Silêncio pesado caiu sobre a mesa. Ricardo trocou um olhar rápido com Marina antes de responder. Infelizmente não, campeão. Mas tenho certeza que ele teria adorado vocês. Após o jantar, quando Dona Helena levou as crianças para tomar banho, Ricardo e Marina finalmente tiveram um momento para conversar. Precisamos de um plano, ele disse, servindo 2 xícaras de café. O conselho não vai desistir facilmente. Marina assentiu, suas mãos envolvendo a xícara quente como se buscasse conforto. O que eles podem fazer realmente? Juridicamente? Não muito, Ricardo admitiu, mas têm influência suficiente para criar problemas. Podem tentar manchar minha reputação, questionar sua estabilidade emocional, usar a mídia contra nós. As crianças, Marina começou, sua voz tremendo. Ficarão bem, Ricardo a interrompeu firmemente. Não vou deixar que nada aconteça com vocês, mas... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Preciso te contar algo. Marina sentiu seu coração acelerar. O quê? Lembra quando disse que tinha recursos para nos proteger? Bem, não foi totalmente honesto. Na verdade, tenho algo muito maior. Ele pegou seu tablet, abrindo uma série de documentos. Nos últimos anos, descobri algumas irregularidades nas operações do Conselho. Nada ilegal, mas definitivamente antiético. Mantive os registros como garantia, nunca pensei que precisaria usá-los. E agora? Agora temos uma escolha, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela. Posso usar essas informações, forçá-los a recuar, mas isso significaria uma guerra aberta com pessoas muito poderosas. Marina absorveu a informação em silêncio. Do quarto das crianças, vinha o som de risadas e água corrente, o barulho familiar do ritual noturno do banho. A outra opção? Ela perguntou finalmente.
Sim, Ricardo suspirou. Posso aceitar a proposta deles. Voltar à presidência, manter as aparências, provavelmente significaria mais viagens, menos tempo com as crianças, mas vocês estariam seguros. Não, Marina disse, surpreendendo a ambos com a firmeza de sua voz. Não vamos deixar que eles ditem como nossa família deve ser. Nesse momento, Pedro apareceu na porta da cozinha, vestindo seu pijama dos Vingadores. Pai, você vai ler história. Hoje? Ricardo olhou para Marina, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Claro que vou, campeão, ele respondeu, levantando-se. Que tal chamarmos seus irmãos e escolhermos um livro bem legal? Enquanto observava Ricardo seguindo Pedro até o quarto, Marina sentiu uma certeza crescer em seu peito. Não importava o que o conselho tentasse, não deixaria ninguém destruir o que haviam construído. Pegou seu celular e digitou uma mensagem para Clara, sua colega de faculdade que trabalhava como jornalista. Preciso te contar uma história. Uma história sobre poder, família e a importância de fazer a coisa certa. A resposta veio quase instantaneamente. Estou ouvindo. Marina sorriu, guardando o telefone. Do quarto podia ouvir a voz de Ricardo mudando de tom para interpretar diferentes personagens, arrancando risadas deliciadas das crianças. Só aquele momento, era tudo que importava, e ela lutaria com todas as suas forças para protegê-lo. A matéria explodiu nas redes sociais numa segunda-feira de manhã. Conselho Empresarial usa crianças como arma de pressão, bradava a manchete do principal portal de notícias do país. Clara havia feito um trabalho excepcional, apresentando não apenas a história de Marina e Ricardo, mas também descobrindo outros casos similares de ex-funcionárias que haviam sido pressionadas e intimidadas ao longo dos anos. Você tem certeza disso? Ricardo perguntou, observando Marina preparar as crianças para a escola. A matéria havia sido publicada há apenas 2 horas, mas seu telefone não parava de tocar. Absoluta, ela respondeu, ajeitando a gravata do uniforme de Lucas. Não vamos mais nos esconder. O celular de Ricardo vibrou novamente. Era seu antigo assistente. O conselho está convocando uma reunião de emergência, ele informou, desligando a chamada. Querem minha presença em 1 hora. Vai. Marina perguntou, tentando manter a voz calma para não alarmar as crianças. Vou, ele confirmou, abaixando-se para dar um beijo em cada um dos meninos. Mas antes, vou levar nossos campeões para a escola, como sempre. Durante o trajeto até a escola, Ricardo observava pelo retrovisor como os 3 meninos conversavam animadamente sobre seus projetos do dia, completamente alheios à tempestade que se formava ao seu redor. Marina, ao seu lado, mantinha uma calma admirável, embora ele pudesse ver a tensão em seus ombros. Após deixarem as crianças, Ricardo dirigiu em silêncio por alguns minutos antes de falar. Outras mães estão se manifestando. Clara acabou de me enviar uma mensagem. Mais 3 ex-funcionárias entraram em contato com histórias similares. Marina assentiu, sua expressão determinada. Não era só sobre nós, Ricardo. Nunca foi. Quando chegaram ao imponente edifício da empresa, a mídia já estava posicionada na entrada. Flashes dispararam quando Ricardo estacionou e repórteres se aproximaram rapidamente. Sr. Mendes, o senhor confirma as acusações? A empresa realmente ameaçou tirar a guarda das crianças? Por que decidiu expor essa situação agora? Ricardo segurou a mão de Marina, enfrentando as câmeras com dignidade. Daremos uma declaração oficial em breve. No momento, só posso dizer que está na hora de algumas verdades virem à tona. A sala de reuniões do conselho estava lotada quando eles entraram. Sofia estava lá, seu rosto uma máscara de fúria contida. Outros executivos os observavam com expressões que variavam entre choque e desaprovação. Isso é um ultraje. O presidente do conselho, Sr. Thompson, começou assim que eles se sentaram. Uma violação clara de confidencialidade. Não, Edward, Ricardo respondeu calmamente. O ultraje é usar crianças inocentes como instrumento de pressão. O ultraje
é ameaçar mães trabalhadoras com a perda da guarda de seus filhos. Foram casos isolados. Sofia tentou intervir. Medidas necessárias para proteger a empresa. Proteger de quê? Marina perguntou, sua voz surpreendentemente firme. De mulheres que ousaram ter uma família, de funcionárias que engravidaram de seus superiores e foram silenciadas. Burburinho percorreu a sala. Ricardo notou que alguns conselheiros pareciam genuinamente perturbados com as revelações. Trouxemos evidências, ele anunciou, abrindo sua pasta. Não apenas dos casos recentes, mas de uma prática sistemática que se estende por anos. A escolha agora é de vocês. Podemos resolver isso internamente com as devidas reformulações de política e reparações, ou podemos deixar que a justiça e a opinião pública decidam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina observava os rostos ao redor da mesa, lembrando-se de cada momento de medo e insegurança que havia passado. Mas agora, sentada ali com o Ricardo ao seu lado, não sentia mais medo. O conselho vai precisar de um momento para deliberar, o senhor. Thompson finalmente disse, sua voz menos confiante. Claro, Ricardo respondeu, levantando-se. Mas lembrem-se, cada minuto que vocês demoram para fazer a coisa certa é mais um minuto em que outras histórias podem vir à tona. Ao saírem da sala, Marina percebeu que suas mãos tremiam levemente. Ricardo as segurou entre as suas. Gesto simples, mas repleto de significado. Você foi incrível lá dentro, ele sussurrou. Nós fomos, ela corrigiu. Como uma família. A repercussão da matéria foi maior do que qualquer um poderia prever. Em apenas 48 horas, mais de 20 ex-funcionárias haviam se manifestado publicamente, compartilhando experiências similares. O caso ganhou dimensão nacional, atraindo a atenção de organizações de direitos humanos e grupos de defesa dos direitos das mulheres. Marina estava na biblioteca da faculdade, tentando se concentrar em um trabalho de análise financeira, quando seu telefone vibrou, com uma mensagem de Clara. Você precisa ver isso. Ligue à TV. No noticiário do meio-dia, o presidente do conselho, Sr. Thompson, fazia um pronunciamento oficial. A empresa reconhece seus erros e assume o compromisso de implementar mudanças significativas em suas políticas internas. Anunciamos hoje a criação de um comitê especial para a revisão de práticas trabalhistas, com foco especial na proteção dos direitos das funcionárias que são mães. Marina sentiu suas mãos tremerem levemente. Era uma vitória, sem dúvida, mas algo em seu coração dizia que a batalha ainda não havia terminado completamente. Seu telefone tocou novamente. Dessa vez era Ricardo. Você viu? Vi, ela respondeu, guardando seus livros apressadamente. O que isso significa exatamente? Significa que conseguimos, ele respondeu, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Mas tem mais. Preciso te contar pessoalmente. Posso te buscar? 20. Minutos depois, eles estavam sentados em uma cafeteria próxima à faculdade. Ricardo parecia simultaneamente exausto e animado. O conselho não só recuou nas ameaças, ele explicou, mexendo distraidamente seu café. Eles querem fazer mudanças reais e... Ele hesitou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Querem que você faça parte do comitê. Marina quase engasgou com seu cappuccino. Eu? Mas por quê? Porque você teve coragem de falar a verdade. Porque outras mulheres se identificaram com sua história. E por quê? Ele segurou sua mão sobre a mesa. Você é exatamente o tipo de pessoa que pode transformar essa empresa em algo melhor. Mas e a faculdade? As crianças? O trabalho seria em meio período, compatível com seus estudos. E quanto às crianças, ele sorriu. Bem, elas têm um pai bastante flexível com horários agora. Marina absorveu a informação, em silêncio. Nos últimos meses, sua vida havia mudado tanto que às vezes parecia irreal. De dormir em uma escadaria a ter a oportunidade de fazer mudanças significativas na vida de outras mulheres. Tem mais uma coisa, Ricardo continuou, seu tom ficando mais sério. Sofia pediu demissão esta manhã. Marina assentiu, sentindo
Uma mistura complexa de emoções. Não havia satisfação em saber do destino de sua antiga supervisora, apenas uma certeza de que justiça havia sido feita. "E você?" ela perguntou. "O que vai fazer agora?" "Bem, oficialmente sou consultor independente", ele sorriu. "O que significa que posso dedicar mais tempo ao que realmente importa." Seu celular vibrou, mostrando uma foto enviada por Dona Helena, os disse Nunes e 3 meninos no parquinho da escola sorridentes. "Falando nisso", ele continuou, "Pedro tem apresentação de música hoje à tarde. Não podemos perder." Marina sorriu, lembrando-se de como o filho mais novo havia praticado sua parte na flauta doce durante toda a semana. Ele vai tocar Asa Branca. Passou o fim de semana inteiro explicando para os irmãos sobre Luiz Gonzaga. "Igual você", Ricardo comentou suavemente. Diante do olhar surpreso dela, explicou. "Encontrei algumas fotos antigas suas no arquivo da empresa. Você tocou na festa de fim de ano, lembra? Foi quando nos conhecemos", ela completou, sentindo um rubor súbito nas bochechas. Um momento de silêncio se estabeleceu entre eles, carregado de memórias e possibilidades não exploradas. O barulho da cafeteria parecia distante, como se estivessem em sua própria bolha de tempo. "Marina", Ricardo começou, sua voz mais suave. "Eu sei que nosso começo foi complicado, mas nesses últimos meses, vendo você com as crianças, sua força, sua determinação." O celular de Marina tocou, interrompendo o momento. Era um lembrete. Apresentação do Pedro. 15 horas. "Precisamos ir", ela disse, pegando sua bolsa. "Não podemos nos atrasar." Ricardo assentiu, deixando o dinheiro do café na mesa. Enquanto caminhavam para o carro, lado a lado, Marina percebeu que algo havia mudado sutilmente entre eles. Não era mais apenas a parceria dos últimos meses, nem a tensão dos primeiros encontros. Era algo novo, algo que fazia seu coração bater um pouco mais rápido. O auditório da escola estava lotado, de pais ansiosos com câmeras e celulares em punho. Marina e Ricardo conseguiram lugares na terceira fileira, bem a tempo de ver a turma de Pedro subir ao palco. O pequeno, vestindo uma camisa branca impecável, segurava sua flauta doce como se fosse um tesouro precioso. "Ele parece nervoso", Ricardo sussurrou, notando como o filho mordia o lábio inferior, um hábito que, percebeu com surpresa, havia herdado dele. "Vai ficar bem", Marina respondeu baixinho. "Ele é mais forte do que parece." As primeiras notas de Asa Branca preencheram o auditório. Pedro, inicialmente tenso, relaxou assim que começou a tocar. Seus dedos pequenos moviam-se com surpreendente segurança sobre a flauta, e seu rosto brilhava com orgulho quando acertava as passagens mais difíceis. Na plateia, Lucas e Mateus observavam o irmão com admiração. "Ele praticou muito", Lucas comentou orgulhoso. "Igual você com o piano?", Ricardo perguntou suavemente. Lucas arregalou os olhos, surpreso. "Como você sabe que eu quero aprender piano?" Marina também olhou para Ricardo, curiosa. Ela nunca havia mencionado o interesse do filho mais velho pela música. "Vi você na loja do shopping outro dia", ele explicou. "Quando passamos pela vitrine da escola de música." Seus olhos brilharam ao ver o piano. Lucas corou levemente, mas seus olhos mantinham um brilho esperançoso. Podemos ter aulas?" "Claro que podem", Ricardo respondeu sem hesitar. "Todos vocês, se quiserem." Mateus, que até então estava concentrado no irmão no palco, virou-se animado. "Eu quero aprender bateria." "Shh!" Alguém da fileira de trás pediu silêncio, fazendo a família conter o riso. A apresentação terminou com aplausos entusiasmados. Pedro, radiante, procurou os pais na plateia, seu sorriso iluminando todo o rosto quando os encontrou. Marina sentiu seus olhos marejarem ao ver o filho tão feliz, tão seguro de si. Após a apresentação, enquanto as crianças brincavam no pátio da escola com os colegas, Marina e Ricardo sentaram-se em um banco próximo, mantendo os olhos nos meninos. "Eles estão diferentes", ela comentou. "Mais confiantes, mais felizes." "Você também está diferente", Ricardo observou. "Mais leve." Marina sorriu, reconhecendo a verdade em suas palavras. O peso constante que carregara por anos
A preocupação com o próximo dia, o medo de não ser suficiente, havia diminuído consideravelmente. Sabe? Ela começou, observando Pedro mostrar sua flauta para um grupo de amigos. Quando nos reencontramos naquela escadaria, eu tinha tanto medo. Medo de você tentar tirar as crianças de mim. Medo de perder. A única coisa que me mantinha em pé. Ricardo a olhou intensamente. E agora? Agora, ela hesitou, buscando as palavras certas. Agora entendo que às vezes precisamos deixar outras pessoas entrarem. Que amor não é algo que diminui quando é compartilhado. Marina, Ricardo começou, sua voz carregada de emoção. Nesses últimos meses descobri uma vida que nunca soube que queria. Ser pai, ter uma família, mudou tudo. Ela assentiu, compreendendo perfeitamente. As crianças te adoram, sabia? Outro dia, Pedro disse que quer ser igual ao pai quando crescer. Ricardo sentiu seu coração apertar de emoção. E você? Ele perguntou suavemente. Como se sente sobre nós? Marina sentiu seu coração acelerar. Era uma pergunta que havia evitado pensar diretamente. Mesmo quando se pegava observando Ricardo com as crianças, mesmo quando seu toque casual fazia sua pele arrepiar. Ela começou, mas foi interrompida por 3 furacões humanos, que se jogaram sobre eles. Pai, mãe, podemos tomar sorvete? Pedro implorou, ainda segurando sua flauta. E por favor. Mateus e Lucas fizeram coro. Ricardo e Marina trocaram um olhar cúmplice. A conversa interrompida, ainda pairando no ar entre eles. Claro que podemos, Marina respondeu levantando-se, para comemorar o grande músico da família. Enquanto caminhavam para a sorveteria, as crianças correndo na frente, Ricardo segurou suavemente a mão de Marina. Para sua surpresa, ela não a retirou. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, como se tivessem feito isso milhares de vezes antes. O outono chegou trazendo uma suave mudança no ar. Marina observava pela janela de seu novo escritório na empresa as folhas douradas dançando ao vento. 3 meses haviam se passado desde que assumira seu papel no Comitê de Políticas Trabalhistas, e as mudanças já eram visíveis. Na parede de seu escritório, um quadro feito por Pedro na escola mostrava sua família, 5 figuras, sorridentes, incluindo Dona Helena, que as crianças insistiam em incluir em todos os retratos familiares. Ao lado, uma foto da formatura de Lucas do curso básico de piano. Seu primeiro recital havia sido na semana anterior, e o menino tocara uma versão simplificada de Fiorelise, que emocionou a todos. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Ana, uma das ex-funcionárias que havia compartilhado sua história após a denúncia inicial. Marina, trouxe os números que você pediu, ela disse, colocando uma pasta sobre a mesa. O programa de apoio às mães trabalhadoras já beneficiou mais de 50 funcionárias só neste trimestre. Marina sorriu, folheando os relatórios. O projeto, que incluía creche no local de trabalho e horários flexíveis para mães com filhos pequenos, era sua maior conquista até agora. Obrigada, Ana. E como está sua menina? Crescendo forte, Ana respondeu, seus olhos brilhando. O tratamento que conseguimos através do novo plano de saúde fez maravilhas para sua asma. Marina assentiu, lembrando-se de como Pedro também havia se beneficiado das mudanças na empresa. Seu filho mais novo não tinha uma crise há meses. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Reunião do comitê às 15 horas cancelada. Que tal buscarmos as crianças mais cedo hoje? Mateus tem uma surpresa para mostrar. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Nos últimos meses, Ricardo havia se tornado mais do que apenas o pai de seus filhos. Era um parceiro, um amigo, algo mais que ela ainda tinha medo de nomear. Tudo bem? Ana perguntou, notando seu olhar distante. Sim, Marina respondeu, guardando o celular. Só pensando em como a vida dá voltas. E que voltas? Ana riu suavemente. Quem diria que aquela história na escadaria se transformaria em tudo isso? Marina corou levemente. A história de como ela e Ricardo se reencontraram havia se tornado uma espécie de lenda na empresa, simbolizando as mudanças que estavam implementando. Por falar nisso,
Ana continuou, com um brilho maroto nos olhos. Todo mundo comentou como vocês dois estavam próximos no evento beneficente da semana passada. Ana e Marina protestou, mas não conseguiu conter um sorriso. O que foi? É tão óbvio que existe algo especial ali. A forma como ele olha para você. Marina suspirou, brincando com o colar que usava. Um presente discreto que Ricardo havia dado no último domingo quando todos almoçaram juntos no parque. É complicado, ela disse finalmente. As crianças adoram ver vocês juntos, Ana completou. Todo mundo percebe isso. Até Dona Helena comentou outro dia como a casa fica mais iluminada quando vocês dois estão lá. Antes que Marina pudesse responder, seu telefone tocou. Novamente. Era a escola de Mateus. Senhora Santos, aqui é a professora Laura. Só queria avisar que o projeto do seu filho foi selecionado para a Feira de Ciências Estadual. Marina sentiu seu coração inchar de orgulho. Mateus havia trabalhado durante semanas em seu projeto sobre energia solar, com a ajuda entusiasmada de Ricardo nos fins de semana. Isso é maravilhoso. Ele já sabe? Ainda não, a professora respondeu. Pensei que vocês gostariam de dar a notícia. Depois de desligar, Marina rapidamente enviou uma mensagem para Ricardo. Agora entendi a surpresa do Mateus. Me encontro com você na saída da escola? A resposta veio instantaneamente. Estarei lá. Trouxe o carro maior hoje. Podemos levar todo mundo para comemorar. Marina guardou o telefone, um calor familiar se espalhando em seu peito. Era incrível como pequenos momentos como esse, mensagens casuais, planos familiares improvisados, haviam se tornado tão preciosos. Sabe, Ana comentou observando sua amiga, às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é permitir que nosso coração seja feliz. Marina olhou para ela, surpresa com a sabedoria simples daquelas palavras. Através da janela, as folhas douradas continuavam sua dança ao vento, lembrando-a que mudanças, às vezes, eram exatamente o que precisávamos. A notícia do sucesso de Mateus na Feira de Ciências merecia uma comemoração especial. Por sugestão de Pedro, foram todos à pizzaria favorita da família. Um lugar aconchegante onde as crianças podiam fazer seus próprios pedidos e assistir os pizzaiolos trabalhando através de uma grande janela de vidro. E então, vai ter uma competição com outras escolas? Lucas perguntou ao irmão, seus olhos brilhando de curiosidade. Sim, Mateus respondeu animado. A professora disse que vão ter projetos de todo o estado. Meu irmão é um gênio. E Pedro declarou orgulhoso, fazendo os adultos sorrirem. Marina observava a cena com o coração cheio. Seus filhos, antes tão preocupados com questões que crianças não deveriam ter que enfrentar, agora podiam simplesmente ser crianças. No sim, que está pensando? Ricardo perguntou suavemente, notando seu olhar distante. Em como tudo mudou, ela respondeu, sua voz baixa para que só ele ouvisse. Em como eles estão felizes. Ricardo assentiu, seu olhar percorrendo o rosto dela com uma intensidade que fez Marina corar levemente. Nos últimos meses, momentos como esse, carregados de algo não dito, haviam se tornado mais frequentes. Pai, Pedro chamou, quebrando o momento. Posso mostrar minha nova música de flauta para todo mundo? Claro, campeão. Ricardo sorriu. Mas talvez seja melhor esperar chegarmos em casa. A palavra casa fez algo estremecer no peito de Marina. Era estranho como o apartamento que inicialmente via como temporário havia se transformado em um verdadeiro lar. As paredes, antes brancas e impessoais, agora estavam decoradas com desenhos das crianças, fotos de momentos felizes, pequenos, tesouros que contavam a história de sua família. O jantar transcorreu em meio a risadas e planos animados para a Feira de Ciências. Mateus já imaginava melhorias para seu projeto, enquanto Lucas e Pedro ofereciam sugestões cada vez mais criativas. Mais tarde, após as crianças finalmente adormecerem, Marina e Ricardo se encontraram na varanda do apartamento. A noite estava agradável, com uma brisa suave que trazia o perfume das flores do jardim do prédio. Marina, Ricardo começou, sua voz carregando uma nota de determinação. Preciso te dizer algo. Ela sentiu seu coração acelerar. O que foi?
Esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Ter as crianças, construir essa família. Ele hesitou buscando as palavras certas. Te ter por perto. Marina sentiu sua respiração falhar levemente. Ricardo... Não, por favor, me deixa terminar. Ele pediu suavemente. Sei que nosso começo foi complicado. Que há uma história entre nós que nem sempre foi feliz. Mas cada dia ao seu lado, vendo como você é forte, dedicada, incrível... Marina, acho que estou me apaixonando por você. De novo. Ou talvez nunca tenha deixado de estar. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante da cidade e pelos batimentos acelerados de seus corações. Eu tenho medo, ela admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Medo de arriscar o que construímos, de confundir as crianças. As crianças já nos veem como uma família, ele respondeu gentilmente. E quanto a arriscar, às vezes o maior risco é não tentar. Marina olhou para ele, encontrando em seus olhos a mesma mistura de esperança e apreensão que sentia. Quantas vezes nos últimos meses havia se pegado observando-o com as crianças, admirando sua paciência, sua dedicação, a forma como seu sorriso iluminava toda a sala? Não precisamos correr, Ricardo continuou. Podemos ir devagar, descobrir juntos como isso funciona. Como que para enfatizar suas palavras, um som suave veio do quarto das crianças. Pedro praticando sua flauta, mesmo depois de supostamente estar dormindo. O som familiar fez ambos sorrirem. Devagar, Marina repetiu, testando a palavra, o conceito. Ricardo estendeu sua mão, um gesto simples, mas carregado de significado. Após um momento de hesitação, ela entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo o calor familiar de seu toque. Um dia de cada vez? Ele sugeriu. Marina sorriu, sentindo algo se encaixar em seu peito. Um dia de cada vez. Na suave luz da varanda, com o som distante da cidade ao fundo e as estrelas brilhando acima, dois corações começaram a encontrar seu próprio ritmo, sua própria música. Uma melodia que, assim como a família que haviam construído, era única, imperfeita e absolutamente especial. A Feira Estadual de Ciências era um evento grandioso, ocupando todo o pavilhão do centro de exposições. Mateus, usando uma camisa social nova escolhida especialmente para a ocasião, ajeitava nervosamente seu projeto de energia solar, verificando pela 10ª vez se todos os componentes estavam funcionando corretamente. Está tudo perfeito, filho, Ricardo assegurou, ajudando-o a alinhar os painéis solares em miniatura. E se não funcionar? Mateus perguntou, mordendo o lábio inferior, um gesto que havia herdado do pai. Vai funcionar. Marina interveio suavemente, ajeitando a gola da camisa do filho. Você trabalhou muito nesse projeto. Lucas e Pedro, que até então exploravam fascinados os outros projetos expostos, voltaram correndo. Tem um projeto que faz robôs dançarem, Pedro exclamou animado. E outro que limpa a água do mar. Lucas completou, seus olhos brilhando de empolgação. O nervosismo de Mateus pareceu aumentar com os relatos dos irmãos, mas Ricardo tinha um plano para acalmá-lo. Tirou do bolso um pequeno embrulho. Isso é para você, disse entregando o pacote ao filho. Para dar sorte. Mateus abriu o presente com cuidado, revelando um pin dourado em forma de sol. É igual ao do seu primeiro projeto científico. Marina observou, reconhecendo o objeto das histórias que Ricardo costumava contar. Exatamente. Ele sorriu. Meu pai me deu um igual quando eu tinha sua idade. Agora é seu. Os olhos de Mateus brilharam com lágrimas contidas enquanto prendia. O pin em sua camisa. O gesto simples parecia ter lhe dado uma nova confiança. Posso explicar meu projeto para vocês? Chassi lhe perguntou endireitando os ombros. Para treinar antes dos jurados chegarem? Claro. Marina sorriu, puxando Lucas e Pedro para perto. Somos todos ouvidos. Enquanto Mateus explicava animadamente seu projeto, utilizando termos técnicos, que havia aprendido em suas pesquisas com Ricardo, Marina observava sua família com o coração transbordando de amor. Era incrível como cada um dos meninos estava desenvolvendo sua própria personalidade,
seus próprios talentos. Lucas, com sua paixão pela música, já falava em fazer aulas avançadas de piano. Pedro, inspirado pelo sucesso do irmão na feira, havia declarado que seu próximo projeto de ciências seria sobre o som e suas vibrações, unindo suas duas paixões, música e experimentos. Os jurados estão chegando. Alguém anunciou, fazendo Mateus interromper sua explicação. Você consegue, campeão, Ricardo encorajou, dando um abraço rápido no filho. Marina também o abraçou, sussurrando em seu ouvido. Estamos orgulhosos de você, não importa o resultado. Enquanto observavam os jurados se aproximarem da bancada de Mateus, Ricardo discretamente segurou a mão de Marina. Nos últimos meses, desde aquela conversa na varanda, seu relacionamento havia evoluído naturalmente, como uma dança suave e sem pressa. As crianças haviam recebido a notícia com uma mistura de alegria e, finalmente, que os surpreendeu. Como Pedro declarou sabiamente, vocês já eram namorados, só não sabiam. Ele está se saindo muito bem, Ricardo comentou baixinho, observando como Mateus explicava seu projeto com confiança aos jurados. Igual ao pai, Marina respondeu com um sorriso suave. Pedro, que estava inquieto com a espera, puxou a manga da camisa de Marina. Mãe, depois podemos ver o projeto dos robôs dançantes de novo? Claro que podemos, ela respondeu, bagunçando carinhosamente os cabelos do filho. E depois, Ricardo acrescentou, que tal um almoço especial para comemorar o dia do nosso cientista? Pizza, Lucas sugeriu imediatamente. De novo? Marina riu. Vocês não enjoam? Nunca. Os três meninos responderam em uníssono, fazendo os adultos rirem. Naquele momento, observando seus filhos, Marina percebeu como a vida podia ser surpreendente. 1 ano atrás, dormiam em uma escadaria de mármore, sem saber o que o amanhã traria. Agora estavam ali, uma família completa, assistindo um de seus pequenos brilhar em uma feira de ciências estadual. Os jurados se afastaram da bancada de Mateus, que correu em direção aos pais com um sorriso radiante. Eles adoraram, exclamou. Disseram que nunca viram um projeto tão bem explicado. Ricardo o pegou no colo, mesmo ele já estando grande demais para isso. É claro que adoraram. Você é incrível, filho. Marina observou a cena, sentindo lágrimas de felicidade se formarem em seus olhos. Lucas e Pedro pulavam ao redor do irmão, pedindo detalhes da apresentação. A alegria deles era contagiante, pura, verdadeira. 6 meses depois da Feira de Ciências, onde Mateus conquistou o 2º lugar estadual, a família se reunia para um momento especial. Era a formatura de Marina, que havia completado seu curso de administração com honras. O auditório da universidade estava lotado, mas para ela só existiam os sorrisos orgulhosos de seus 4 homens na primeira fila. Lucas, Mateus e Pedro vestiam ternos idênticos, escolhidos especialmente para a ocasião. Ricardo, ao lado deles, não conseguia conter o sorriso de orgulho enquanto filmava cada momento com seu celular. Dona Helena, que havia se tornado oficialmente parte da família, secava discretamente algumas lágrimas. Quando o nome de Marina foi chamado para receber seu diploma, a pequena torcida organizada entrou em ação. Pedro tocou algumas notas em sua flauta, para desespero dos organizadores. Lucas aplaudiu entusiasticamente e Mateus ergueu uma faixa que haviam feito em segredo. Parabéns, mamãe, a melhor do mundo. Após a cerimônia, enquanto tiravam fotos no jardim da universidade, Marina não conseguia parar de sorrir. Seu coração transbordava de felicidade ao ver como sua vida havia se transformado. Mãe, Lucas chamou, puxando a barra de sua beca. Agora você vai ser chefe igual ao pai? Marina riu, abaixando-se para ficar na altura do filho. Na verdade, tenho uma surpresa para contar a todos vocês. Ricardo, que já sabia da novidade, sorriu encorajadoramente. Lembram do projeto que apresentei para o comitê mês passado? Sobre expandir o programa de apoio às mães trabalhadoras para outras empresas? As crianças assentiram, lembrando-se das noites em que a viram trabalhando no computador. Bem, ele foi aprovado. Vou dirigir um instituto dedicado a ajudar mães que precisam de apoio igual eu precisei um dia.
Você vai ajudar outras mamães que dormem na rua? Pedro perguntou inocentemente. Marina sentiu seu coração apertar com a pergunta direta. Sim, meu amor. Vou ajudar mamães que precisam de uma chance de um recomeço. Igual o pai ajudou a gente? Mateus questionou. Não. Ricardo interveio suavemente. Melhor. Porque sua mãe sabe exatamente do que essas famílias precisam. Ela viveu isso. Marina sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos, mas eram lágrimas de alegria. Olhou para sua família, os 3 meninos que eram sua força, o homem que havia se tornado não apenas o pai de seus filhos, mas seu parceiro de vida, e Dona Helena, que trouxera tanto amor e sabedoria para seus dias. Grupo abraço na mamãe. Pedro gritou repentinamente, e antes que Marina pudesse reagir, estava envolta por 5 pares de braços amorosos. Mais tarde, em casa, depois que as crianças finalmente adormeceram, exaustas das comemorações, Marina e Ricardo sentaram-se. Na varanda, seu lugar favorito para conversas importantes. Tenho algo para você, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso. O coração de Marina acelerou. Ricardo, não é o que você está pensando. Ele sorriu, entregando-lhe a caixa. Ou talvez seja de um jeito diferente. Dentro havia uma chave, presa a um chaveiro em forma de sol, igual ao pin que Mateus havia recebido na feira de ciências. É a chave do novo instituto, ele explicou. O prédio está pronto. Você pode começar quando quiser. Marina segurou a chave com mãos trêmulas. Não posso acreditar que está realmente acontecendo. Acredite. Ricardo sorriu, segurando suas mãos. Você merece isso. Merece tudo. Nós merecemos. Ela corrigiu suavemente. Nossa família merece. Ricardo a puxou para mais perto, seus olhos refletindo todo o amor que sentia. Falando em família, o que você acha de oficializarmos a nossa? O coração de Marina parou por um momento. Está me pedindo em casamento? Estou pedindo para continuarmos construindo essa história juntos, ele respondeu. Do nosso jeito, no nosso tempo. O que me diz? Como resposta, Marina o beijou suavemente. No quarto ao lado, podiam ouvir o som suave da respiração das crianças. Dormindo, o ruído familiar de seu pequeno mundo perfeito. A vida nem sempre segue os caminhos que planejamos. Às vezes é preciso dormir em uma escadaria de mármore para encontrar o caminho de casa. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir que o verdadeiro tesouro está nas pessoas que encontramos, no amor que construímos, nas segundas chances que a vida nos oferece. Marina sabia disso melhor que ninguém, e agora, cercada pelo